Boa noite. Vamos aqui a mais uma aula do módulo 2 do nosso curso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as dinâmicas demográficas e sociais do Brasil. Continuando aqui o nosso conteúdo, né? Vamos esperar para ver se entra alguém aqui na aula, porque se não entrar, a aula vai ser um pouco mais rápida, né? Porque como não vai ter um diálogo entre os participantes, aqui a gente vai traçar uma aula mais rápida, né? Se não houver. Enquanto isso, eu já vou começando aqui. As dinâmicas demográficas e sociais, cada país tem suas características, né? E o Brasil tem umas características muito específicas, né? Ou seja, cada país tem a sua dinâmica diferenciada, cada país tem a sua particularidade, vamos dizer assim, da melhor forma. E o Brasil não é diferente, né? Aqui na nossa apostila, na página 28, né, começa falando que quando observamos a paisagem, né, que é uma grande aí, categoria da geografia que utilizamos, que é essa perspectiva de observar a paisagem, percebemos cidades enormes, muitos prédios, indústrias, cidades pequenas. E percebemos que também tem uma grande parte da população que mora, né, na zona rural, que já foi maior anteriormente, né, mas hoje acaba que grande parte na cidade. E quando observamos isso, dá a ideia de território desigual, porque, como foi apresentado, o Brasil é um país de dimensões continentais. E isso faz com que, novamente, repetindo, tenha diferentes aspectos naturais, diferentes paisagens, dependendo da região, diferentes economias, desigualdades econômicas também, dentro de cada, dependendo de cada região, se desenvolve de alguma forma. Isso vai diferenciar o território. E da mesma forma, a questão demográfica mostra que a população está distribuída de forma totalmente desigual no território, porque é um território muito grande, e essa população está extremamente mal distribuída dentro desse território, né? Sem contar também que tem as desigualdades sociais, né? Desigualdades de economia, infraestrutura, e o histórico da ocupação do território brasileiro, ele é muito diferenciado, dependendo se diz, dependendo da região, todas as regiões teve um processo histórico de ocupação diferenciado. Isso vai muito com as perspectivas econômicas, ou seja, os ciclos econômicos muitas vezes moldaram o processo de ocupação do território. Desde o primeiro ciclo econômico, que foi lá a cana-de-açúcar e o pau-brasil, foram os primeiros ciclos, isso já deu já deu uma perspectiva diferente, né, para ocupação do território, ou seja, o litoral, surgiu ali mais ou menos a região do Nordeste, São Vicente, ali, São Paulo. Ou seja, a ideia do primeiro ciclo econômico ter sido no litoral, na faixa litorânea, isso mostra os dados que temos hoje, que a maior parte da população brasileira está localizada no litoral. Conseguem compreender a relação que você tem com ciclos econômicos, com a distribuição populacional da sociedade, essa dinâmica demográfica, vamos dizer assim. E, de forma geral, o Sudeste, né, a região com maior densidade demográfica, ou seja, apresenta a maior quantidade de pessoas em determinado espaço. Basicamente isso. Ou seja, quanto mais pessoas por metro quadrado. Vamos supor um exemplo, se for um território muito pequeno, com a população muito alta, a densidade é muito alta. Se for um território muito vasto, um território muito grande, com a população, pouca população em relação ao território, a densidade é baixa. E a região norte, né, que é a menos povoada, ou seja, poucas pessoas em determinadas partes de terra, tem menos povoada, né? Porque a região norte também, um aspecto muito interessante é a presença da floresta amazônica na região norte, porque ela está presente em praticamente mais de 80%, se eu não me engano, da região norte. E a floresta, é claro que é um desafio natural para a construção de cidades, para habitação, acaba que não seja tão povoado, né, essa região por conta da floresta amazônica. Você percebe que existem muitas cidades no redor da floresta, mas não são grandes cidades, exceto Manaus, que é uma grande cidade, né, que é a capital do Amazonas, Belém, tem as capitais, mas de certa forma não aconteceu um desenvolvimento assim, populacional muito grande, igual aconteceu, por exemplo, com o Sudeste, com o Centro-Oeste aqui. A gente não tem tantas barreiras naturais que impedem o desenvolvimento de cidades, igual a floresta amazônica, que é uma floresta muito densa, né, e dificulta bastante. Esse mapa aqui representa a densidade demográfica, né, do Brasil, é aquela ideia de que é relação de população por espaço, por metro quadrado, vamos dizer assim.
Como vocês podem observar, a região sul aqui e a região sudeste brasileira são as regiões com a maior densidade demográfica, ou seja, tem mais de 100 habitantes por metro quadrado. Aqui São Paulo, cidade de São Paulo de forma geral, né? Cidades aqui de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. O território deles, o território do município de São Paulo é grande, mas é muita gente, mesmo o território sendo grande, acaba com que seja muito povoado. Vocês podem observar a faixa litorânea aqui, ó, como eu disse, está muito relacionada com os primeiros ciclos econômicos e a chegada dos portugueses, elas vieram por essa região, né? Olha a diferença dessa faixa aqui litorânea, não vou dizer litorânea, mas essa faixa que segue aqui mais ou menos, ó, daqui para cá. Olha a diferença da população nessas faixas do que no interior aqui. Agora, voltando ao exemplo, olha o exemplo aqui do estado do Amazonas da região norte. Olha tanto que ela é pouco povoada. Por quê? Isso é fruto também, como eu disse, além de vários aspectos, um desses aspectos que eu posso citar da região norte é porque foi a última fronteira de ocupação do território brasileiro. Primeiramente, os portugueses, né? As primeiras ocupações foram aqui, né, no litoral, posteriormente no Rio de Janeiro, né? Aí veio para quando entrou o ciclo das minas, né? O ciclo do ouro no Brasil, começou-se um processo de interiorização, ou seja, de explorar o interior do país em busca de minas de ouro. Aconteceu com Minas, Goiás, foi assim também, interessante saber que Goiás, o estado de Goiás, ele ganha relevância no sentido de ocupação na época do ouro, na época na época das minas, né, que os bandeirantes tiveram as entradas das bandeiras, começaram-se a explorar o território em busca de ouro. A partir do momento que o ciclo econômico antigo, que era a cana-de-açúcar e o pau-brasil, decaiu, foram surgindo novos ciclos econômicos e isso faz com que contribua de forma significativa para a formação do território e para a ocupação. E foi o que aconteceu. E a região norte tem um aspecto muito interessante, ela foi a última, basicamente. Devido à grande floresta, a dificuldade, o medo da exploração, ser uma área muito difícil, assim, de difícil acesso, acabou que foi a última região assim, que teve um processo de ocupação. Mas esse processo de ocupação veio de forma muito intensa, né? Inclusive com um grande ciclo da seringueira, o ciclo da borracha, que a região norte presenciou na década de 20, que foi um ápice assim, da economia, e muitos migrantes vieram para a região norte naquele momento, que estava no auge da extração do látex, ou seja, está muito relacionado a isso, a ocupação da região norte. Mas o importante saber é que foi a última fronteira de ocupação do território. E por conta dessa questão da floresta amazônica, essa grande barreira natural, esse é um dos motivos que fazem com que a região norte seja pouco povoada, ou seja, tem uma baixa densidade demográfica, diferente das outras regiões do Brasil, que são bastante povoadas, igual São Paulo. O Distrito Federal é um caso muito emblemático, ou seja, ele é pequeno, é um território pequeno, né, está ali mais ou menos dentro do território goiano, vamos dizer, é um distrito, né, federal, ele é outro território, não é Goiás, né? E ele tem mais de 3 milhões de habitantes, e não é uma área grande. Você pode perceber o tanto que ele está vermelhinho aqui, o Distrito Federal, demonstra alta densidade demográfica, está entre as maiores do Brasil, o Distrito Federal. É um grande exemplo de como que a densidade demográfica aconteceu no caso do Centro-Oeste. O caso de Brasília é o mais emblemático, assim. Em termos de Rio de Janeiro, com densidade altíssima, São Paulo, Curitiba, todo o sul do Brasil, grande parte da população está aqui, né? Isso também é um dos fatos que representam essa grande densidade demográfica. Aqui no norte só temos o Amazonas aqui em destaque, ó, as capitais, vamos dizer assim, Rio Branco, no Acre, Amazonas e Manaus, Boa Vista em Roraima, Macapá, que aparece mais escurinho, é isso, o resto é essa cor muito clara aqui, ó, menos de 1,0 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma área pouco povoada, pouquíssimo povoada. Voltando a dizer, um dos motivos disso é a questão da floresta amazônica, por ter sido a última região, a última fronteira de ocupação. E a ideia é essa, sobre a densidade demográfica. Muito diferenciado o Brasil nessas questões. De acordo com o censo, né, do IBGE, a população brasileira em 2010, que foi o último censo, ela era de 190 milhões, 755.799 habitantes. Com a previsão que foi feita, né, a estimativa populacional, hoje o Brasil, aí, 2019 para cá, é 210 milhões de habitantes. Comparado aos primeiros dados realizados do censo, de 1872, lá muito tempo atrás, era de 9 milhões. Aí você percebe que o crescimento do Brasil, o jeito que ele foi acelerado, cresceu 20 vezes mais comparado a 1872 até hoje.
Isso é uma das características do Brasil importante, porque o processo, como já vimos sobre a questão da urbanização, o processo de crescimento das cidades brasileiras, ele é muito intenso em curto tempo. E isso causa grandes problemas, né? Como vimos, o surgimento de favelas, a questão da habitacional, a questão de a demanda que as cidades acabam tendo de serviços que ela não consegue suprir para essa população. E isso, esse crescimento é muito acelerado. São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, são cidades que tiveram um crescimento tão acelerado em curto tempo que os problemas vieram. E essa é a característica muito brasileira. As cidades europeias, por exemplo, elas têm um crescimento grande, mas é a longo prazo. Ou seja, ela não tem um crescimento muito acelerado, muito exponencial em 10 anos. Não, Paris, Londres tiveram um crescimento, só que ele foi mais demorado, não foi tão acelerado em um curto espaço de tempo, igual foi o caso brasileiro. E esse é um dos problemas que tanto o Brasil quanto outros países, capitais, grandes cidades que têm problemas parecidos com o nosso, de país em desenvolvimento, grande questão de pobreza, desigualdade social, favelas, todas essas cidades, tanto na Ásia, né, na África também, na América Central, por exemplo, uma cidade do México, né, que é a capital do México, tem muito parecida com o Brasil nesses termos, grande parte desses países, essas cidades que tiveram esse desenvolvimento a curto prazo e muito acelerado, uma migração muito forte da população, ela passa por esses problemas. Esses problemas são específicos de países com subdesenvolvidos, vamos dizer, em desenvolvimento, né? Mas que passam por esses problemas de periferização, enfim, esse é um aspecto muito interessante sobre isso, que representa o tipo de crescimento do país, o tipo de crescimento demográfico, crescimento também populacional, urbano, vai dar a cara do país, vai dar, no caso, da cidade, né? No caso, os problemas que vêm, né? Para compreendermos melhor a dinâmica da população brasileira, tem fatores importantes que devemos conhecer. Um deles é a taxa de fecundidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, de crescimento natural, expectativa de vida e migração. A taxa de fecundidade basicamente indica o número de filhos por mulher, ou seja, a média de quantos filhos a mulher brasileira possui. E isso aí caiu com o tempo, né? Geralmente, países subdesenvolvidos têm uma taxa de fecundidade muito alta. Já os países mais desenvolvidos, mais ricos, não possuem essa taxa tão alta. Só que, nos tempos para cá, principalmente o caso brasileiro, a taxa de fecundidade tem caído muito, 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 muito. Hoje a taxa, se não me engano, é 1,7 filhos, acho que até menos, por família. Por que essa taxa tem caído? Um dos grandes motivos é devido à entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, ela começa a se ocupar com ter uma vida, uma rotina mais corrida. Isso acaba que ela não acaba tendo perspectiva de não ter filho, às vezes, porque também tem a questão da inflação, o custo de vida sempre vai aumentando, isso é fato, né? Inclusive, de 10 anos para cá, todos, quando observamos os dados aí, vemos que, tanto que as coisas ficaram mais caras, né? Super inflacionaram. Inclusive, o aluguel é um dos aspectos que mais ganharam nessa esse escopo de inflação, que aumentou o preço, subiu muito. E hoje não é muito fácil ter um filho igual. Não quer dizer que antes era mais fácil, mas hoje é muito mais complicado, por conta desses fatores econômicos que batem muito. E talvez essa ideia de ter filho hoje, muitas pessoas, muitas famílias estão desistindo por conta disso. Está cada dia mais difícil, os preços altos, aluguel, criar criança. E isso é um grande motivo que tem feito com que essa taxa de fecundidade no Brasil ela tenha caído muito. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos por cada habitante, país ou município, em um determinado período de tempo. Por exemplo, 4%, 4 por mil, né? Ou seja, a cada 1.000 habitantes, 4 nascem vivos no período indicado. E a taxa de mortalidade indica o número de mortes. Essa taxa de mortalidade também é um grande fator. Usado para medir IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países, ou seja, os países mais pobres, é claro, isso é fato, mais subdesenvolvidos, países, cidades, a taxa de mortalidade é sempre maior. Ou seja, devido à qualidade de vida, à ausência de políticas públicas, à ausência de saúde e educação, acaba que aquele ambiente desse país ou cidades, ele é mais insalubre, né? E faz com que não se tenha aquela qualidade de vida necessária para que essas crianças diminui de forma geral a taxa de mortalidade dessas crianças. Ou seja, em países, por exemplo, da África, a taxa de mortalidade é altíssima.
comparado com países da Europa, por exemplo, e isso tem um impacto muito forte nisso tudo, essas taxas, tanto para demonstrar a qualidade de vida de um país, de uma cidade. No Brasil mesmo existem grandes diferenças. Então, se você olhar a região Nordeste, que é a região com os maiores índices de pobreza, ela sofre muito com essas questões. Deixa eu só conferir. Certo. Ela sofre muito com essas questões, no Nordeste brasileiro. Existe uma desigualdade muito grande dentro do Brasil, né? Questão de taxa de escolaridade, natalidade. O crescimento natural vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a mortalidade no período de tempo. Houve uma queda, houve uma queda na taxa de crescimento natural do Brasil, que pode ser explicada por maior acesso a informações, métodos contraceptivos e presença da mulher no mercado de trabalho. Foi o que eu disse. Hoje, outro fator também que eu não cheguei a comentar, eu falei sobre a mulher no mercado de trabalho, mas é a questão da informação. Hoje se tem muito mais informação, hoje mais pessoas têm acesso à TV, internet, e a partir disso, as informações relacionadas à tentativa de diminuição da taxa de natalidade e de fecundidade faz com que novas técnicas de crescimento, técnicas sejam informadas à população, né, que tem menos acesso à informação, que infelizmente isso ainda, a desigualdade de acesso à informação ainda é muito grande no Brasil, mas mesmo assim hoje existem meios, métodos, tanto políticas do governo como propagandas, faz com que essas informações cheguem nessa população, para que uma tentativa de diminuir nessa taxa de natalidade nos países, porque de certa forma acaba não sendo bom, né, quando muitas crianças estão, para vocês terem uma ideia, a pobreza hoje, a pobreza mesmo, a pobreza extrema, ela atinge, de forma geral, a população de 0 a 14 anos, ou seja, os jovens. Já se foi comprovado que, infelizmente, a pobreza maior atinge essa população de crianças e adolescentes, inclusive no Brasil. E isso é um grande problema nosso, né, que a gente tem que tentar resolver. Mas tem se caído muito, tanto por meio do mercado de trabalho da mulher, que ela está no mercado de trabalho agora, tanto por a questão desses métodos contraceptivos, que hoje é muito mais disseminado do que antes, né? Aí vocês podem observar aqui as taxas. Olha o tanto que era alta no Brasil a taxa de natalidade. Entre 1940 e 1950, 44,40. De 50 a 60, 43,20. Ela só foi baixando. Na década de 70, ela já se encontrava 33. Na verdade, a taxa, né? Essa taxa de crescimento de natalidade. Ó, pra você ver, tanto que foi diminuindo a taxa de natalidade de crianças nascendo, né? De 80 a 90, 26,80. Aí teve uma queda um pouco menor, né? De 9, na década aqui de baixo, 2000. Hoje ela se encontra a 18,12. Na verdade, hoje não, né? Porque de 2000 a 2010 já é a década passada. Se formos analisar a década de hoje, eu te garanto para vocês que ela está bem melhor. Só que esses dados aqui são até de 2010, né? De 1940 a 2010. 2010 já faz parte da outra década. Da mesma forma, a mortalidade ela caiu de forma significativa. É claro que teve períodos que ela caiu mais. Por exemplo, ela caiu aqui, ó, 6% de 1940 e 1950 para 1960. E ela veio caindo de forma significativa. É claro que teve períodos que caiu menos, igual de 1990 para 2000, olha aqui para vocês verem, 7,90, 7,80. Não caiu da forma que deveria. Esperávamos, né? Era mais por se tratar de 1990, 2000, ali, a medicina, a saúde já estava avançada, as políticas públicas já passaram a desempenhar o papel mais universal com essas questões da pobreza. Mesmo assim, caiu pouco. E hoje estamos em 6,35. É um dado muito baixo em relação ao lá na década de 50, ou seja, estamos vivendo cada vez melhor. Está morrendo, não está morrendo tantas crianças igual morria antes, e está nascendo menos. Nesse sentido, nós temos muitos problemas. Como a taxa de natalidade caiu muito, o que pode ocasionar isso aí? Por exemplo, pode ser que daqui a alguns anos, a mão de obra, no caso a população ativa, vamos dizer, de 18 a 35 anos, tem uma queda muito brusca, né? Isso vai fazer com que vai faltar mão de obra. É uma das, assim, das previsões que muitos temem. Essa é uma delas. E o número de idosos está sempre aumentando. No caso do Brasil, ele está crescendo muito.
o número de idosos no Brasil. Isso demonstra o quê? Que pode ser, talvez a qualidade de vida tenha aumentado. É um dos motivos, né? A qualidade de vida, na verdade, tem aumentado, porque se você observar os países com maior número de idosos, são países com um desenvolvimento muito avançado. Japão, Suíça, os países da Europa, os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Ou seja, essa ideia da população, quanto mais velha ela é, dá essa ideia de que está se vivendo melhor, né? No caso, é a expectativa de vida. Existem países com expectativa de vida baixíssimas, como, por exemplo, alguns países africanos, a expectativa de vida é 57 anos, 45 anos, 54 anos. Você nascer sabendo que vai viver apenas numa média de 54 anos, isso é triste. Já tem países mais desenvolvidos que a expectativa de vida é de 80 anos, 85. Essas são as maiores. Ou seja, a qualidade de vida nesses países são bem melhores. Para que se possa viver muitos anos, é indispensável uma qualidade de vida avançada. E esse é um exemplo, né? Basicamente isso. Ou seja, se pegar as menores expectativas de vida, dos países com as menores expectativas de vida, ou cidades também, dentro do Brasil, como eu disse, existe também uma diferença muito grande. Por exemplo, no Nordeste, tem no Nordeste e no Norte, que tem muitos municípios assim com altas taxas de pobreza. Tem municípios que a expectativa de vida é baixíssima no Brasil. Inclusive, enquanto outros têm uma expectativa de vida muito mais alta, tem outra qualidade de vida. E está tudo relacionado. Basicamente, o que eu queria apresentar é isso, esse panorama. Nós vamos continuar na próxima aula, falar um pouco sobre mais a questão da faixa etária, mas basicamente a ideia que eu quis passar aqui, pessoal, é essa. É da questão populacional, da ocupação do território, mostrando que no Brasil é muito diferenciado isso, e é um território, vamos dizer assim, pouco aproveitado para a população. Porque observe, olha o tanto de parte em amarelinho, bem claro que tem esse amarelinho aqui, ó. São lugares que não são povoados, não existem praticamente pessoas aí. Talvez seja porque seja área de plantação, grandes fazendas. Outra questão no Brasil é essa. Muita parte do território brasileiro é fazenda, muito latifúndio. E isso acaba que expulsa, né, muitas pessoas do... Não expulsa, mas faz com que pessoas não habitem aquela região, né? Igual Mato Grosso mesmo, em Goiás tem muitas fazendas. E é claro que se tem muitas fazendas, muitos latifúndios, grandes extensões territoriais, não vai ter muita população ali povoando. Isso também é um fator que contribui para essa, desculpa, para que seja um país com a densidade tão baixa, a densidade geral do Brasil, né? É um país pouco aproveitado em questão territorial. Está muito concentrada a população, muito concentrada em apenas uma porção do território, que é essa. Principalmente a faixa litorânea, como eu citei anteriormente, né, que foi a faixa que tem a maior parte da população brasileira, está tudo nessa faixa litorânea por conta de vários aspectos. Um deles são os ciclos econômicos, a chegada dos portugueses, eles chegaram por aqui, né, começaram a se desenvolver aqui o país, as principais cidades do país também estão aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais do Nordeste, Salvador, Recife, as grandes cidades. E tem aí, inclusive, enquanto essa parte aqui foi uma parte que teve o seu exploração um pouco depois, igual Goiás mesmo, como eu citei, Goiás foi no ciclo do ouro que ele começou a ser explorado. Brasília foi mais recente ainda, né? 1960, quando se decidiu mudar a capital do Rio de Janeiro para o centro do país, com a ideia de explorar esse território do oeste, né, brasileiro, a marcha para o oeste de Getúlio Vargas, porque antes o território era muito focado aqui, ó, a administração, o poder político, o poder econômico era aqui. Aí se viu os governantes de um território com um potencial tão grande de exploração, percebeu que a parte oeste, o interior do país, não estava sendo explorado. E a partir disso surgiu essas políticas, né, de explorar o território. Um delas foi Brasília. A criação de Goiânia também surgiu aí, com essa ideia de aproveitar mais esse território, drenar, né, essa população. E foi o que aconteceu, mas ainda nisso no Brasil existem áreas que não são exploradas por diversos fatores. Mas basicamente a questão populacional que temos em relação ao Brasil é essa. Gente, eu agradeço. Espero que vocês tenham compreendido essa questão populacional tão importante. Ainda mais no Brasil, um território tão grande, né, e tão pouco povoado, tão pouco explorado. E é um dos desafios aí, né, futuramente para os nossos governantes, para nós compreendermos melhor o espaço que moramos. E eu agradeço. Muito obrigado.